Samuel, capítulo de número 6. Segunda Samuel, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Nós vamos ler os versículos primeiros até o versículo de número 7. Todos acharam? E tomou Davi, e ajuntando-se todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000, levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Balaar de Judá, para levarem dali para cima da arca de Deus, sobre a qual invocaram o nome do Senhor dos exércitos, que assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gebá, e Uzá e Aou, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Gebá, a arca de Deus, Aiô, ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de faia, de harpas, de saltérios, de tamborins e pandeiros, e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, tentou usar a mão a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois deixavam-a pender, ou tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali com a imprudência, morreu junto à arca de Deus. E viu-se Davi e contristou-se, porque o Senhor abrira uma ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Amém? Podeis assentar-se. Queridos, quando nós olhamos o capítulo 6, Davi, por sua vez, ele estava já no início do seu ministério, do seu reinado em Israel, e uma das coisas que Davi importou-se era trazer de volta a arca do Senhor. Todos nós sabemos que quando os filhos de Eli estavam pelejando contra os filisteus, e eles levaram consigo a arca, e a arca foi tomada pelos filisteus e levada para a região dos filisteus. Desde aquele dia em diante, quando Saul então assume o reinado, Saul em nenhum momento ele se preocupou-se em buscar a arca do Senhor. Nós sabemos que a arca do Senhor ela simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. E a Bíblia nos menciona que quando Davi, então, ele está reinando, começa o seu reinado, já logo no início do seu reinado, uma das preocupações de Davi era o quê? Sobre estar na presença de Deus, ter a presença de Deus no meio deles. E Davi, então, se preocupou em buscar a arca do Senhor e estar com a arca do Senhor no meio do seu povo. Nós entendemos que quando Davi, então, por essa arca ficou na casa de Abinadab por um período de 20 anos, e a Bíblia nos menciona que quando Davi, então, faz todo um aparato, separa ali 30.000 homens, e ele vai buscar a arca do Senhor, coloca a arca do Senhor sobre um carro, são guiados por boi, e o texto nos menciona que naquele exato momento eles estão todos felizes. Vamos dizer assim, era o culto que Davi estava oferecendo ao Senhor. Aquele culto tinha adoração, aquele culto tinha louvores, tinha, aparentemente, a presença do Senhor estava sobre eles. Estava correndo tudo bem. A alegria de Davi, trazendo a arca de Deus, Davi estava feliz, ele estava saltitante, pulando ali, alegre, porque ele estava, o objetivo do seu coração, trazer de volta aquilo que havia se perdido, que havia se deixado para trás. Está tudo acontecendo aparentemente conforme ele estava planejando. Até então que no versículo 7, onde nós lemos, versículo 6, onde nós lemos, chegando na eira de Nacon, Uzá, por sua vez, percebendo que os bois estavam conduzindo a arca, aqueles bois tropeçam. E ao balançar, a intenção de Uzá, colocar a mão sobre ela. E naquele momento, a ira de Deus se acende contra ele, e no meio de todos, ele foi morto naquele lugar. Aí nós pensamos assim, mas Reinaldo, me diz uma coisa, está correndo tudo bem ali na igreja de Davi, vamos dizer assim, o culto está sendo maravilhoso, o culto, o louvor, está tudo acontecendo, mas algo acontece ali que aparentemente, por que Deus agiu dessa forma? Será que Deus foi tão
Aí eu queria dizer para os irmãos algo nessa noite sobre o tema dessa mensagem. Precisamos voltar aos princípios de Deus. Deus não abre mão dos seus princípios, daquilo que Ele estabelece, daquilo que Ele colocou para mim como igreja, que Ele colocou para a tua igreja, para o seu povo. Deus não abre mão, ainda mais se tratando de Davi, que era segundo o coração de Deus. Davi, se for falar de Davi, Davi estava vivendo o tempo da promessa. Era um período que ele já foi consagrado como rei, ele estava vendo algo que eu estou trazendo a presença de Deus para o meio de Israel, algo que perderam lá atrás. Mas Deus não está preocupado em relação a algo sobre promessa, mas Deus quer saber sobre os princípios. E Ele não abre mão dos seus princípios. Deus, Ele não vai quebrar os seus princípios para agradar a mim ou a você. Ou nós voltamos aos princípios de Deus e buscamos a presença dEle como tem que ser, ou senão seremos como Zá no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que, naquele exato momento, Davi vendo, se entristecendo, o que ele faz? Ele leva a arca do Senhor para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor permaneceu 3 meses, mais ou menos, na casa de Obed-edom. E esse período que ela fica ali, toda a casa de Obed-edom foi abençoada. Toda a casa de Obed-edom foi honrada. E a notícia chega até Davi, olha, realmente, a arca está na casa de Obed-edom e toda a sua casa está sendo abençoada. Aí, voltando aos princípios, o que ele estabelece, o que ele traz para nós? Primeiro, os princípios. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe quem levanta. A obra de Deus, o ministério do Senhor, nós temos que entender que todos nós somos chamados por eles, mas cada um tem uma função no reino de Deus. Cada um tem uma função na casa do Senhor. Todos nós somos chamados para algo. Eu tenho um chamado diante do Senhor. Você tem um chamado diante do Senhor. Mas você precisa entender que existem limites da parte de Deus sobre aquilo que Ele coloca para mim. Tem coisas que eu passo que talvez você não iria, que você não passe. Ou que eu suporte que você não suportaria. Mas nós temos que entender que são os princípios, de acordo com o que está na palavra. Ele não vai quebrar o que está na palavra para trazer algo à sua igreja. Mas nós temos que voltar à palavra para viver a presença dEle. E aí nós precisamos entender, Reinaldo, mas como que era? Como que tinha que levar a arca? Como que é o princípio que Deus estabeleceu? Aí se nós vamos voltar em Números capítulo 4 em diante, quando o Senhor falando com Moisés, estabelecendo o serviço dos levitas diante do tabernáculo, Moisés levanta o tabernáculo. Moisés, então, ele coloca ali aqueles que iriam servir a Deus no tabernáculo. Então, Deus levanta quem? Os levitas. Levi, filho de Leia, da parte com Jacó. Então, Leia teve um filho chamado Levi. Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. E ali, quando Deus levanta eles, Deus fala, olha, Moisés, vai até os coatitas. Aí olha só o que Deus estabeleceu, acima de 30 anos até 50 anos. Os coatitas, eles terão a responsabilidade de cuidar das coisas sagradas do Senhor. O que acontece? A partir do momento quando o tabernáculo, Israel está acampado, e aí existe ali um momento em que a nuvem se levanta e a nuvem começa a se mover. Era o momento em que Israel tinha que erguer as suas tendas e caminhar. Então, os filhos de Arão, o que eles tinham a responsabilidade? Eles entravam dentro do templo, embrulhavam todas as coisas sagradas que tinham no templo. Era tudo coberto. E naquele momento, quando se terminava ali, todo aquele aparato de guardar, aí vinham os coatitas e levavam as coisas sagradas do Senhor. Também tinha os gersonitas. Eles tinham a responsabilidade de quê? Eles transportavam as colunas, cadê o negócio aqui, Jesus? Fugiu aqui. Das tendas eram os telhados, as cortinas, veio a memória. Eles eram responsáveis por transportar as cortinas do templo, do tabernáculo. Então se juntava, vinham os coatitas, pegavam as coisas sagradas, os gersonitas, eles pegavam as cortinas do tabernáculo, guardavam, e eles transportavam as cortinas dos tabernáculos. Os meraritas, eles tinham a responsabilidade do quê? Das colunas, das bases. Eles tinham o compromisso de transportar
todas estas, as colunas do templo do Senhor. Agora deixa eu te explicar algo da parte de Deus para nós entrarmos na mensagem do Senhor. Números capítulo 7. A Bíblia nos fala que os filhos de Israel trouxeram ofertas diante dos filhos de Israel. Trouxeram bois e carros. Deus virou para Moisés e disse assim: pega esses bois e distribui entre os levitas. Você vai pegar os bois para os gersonitas. Você vai pegar 2 bois e 4 carroças. Distribui para eles. Para os meraritas, os carregadores de colunas, você vai pegar 4 carros e 8 bois. Interessante que nós temos que entender o que é o reino de Deus. Enquanto os filhos de Arão estavam cuidando de guardar toda a arca da aliança, o candelabro, tudo era sendo embrulhado para que os coatitas pudessem transportar, o texto nos menciona o quê? Que quando eles tiravam, aí vinha então os gersonitas para tirar as cortinas. Os últimos a serem chamados eram os meraritas. Eles tinham a responsabilidade por último. Então você percebe que eles eram os últimos a serem chamados. Mas na hora de erguer novamente, quando chegava no lugar apropriado, que Deus falava, é aqui que vocês, a nuvem parava, é aqui que vocês têm que permanecer, aí vinha os meraritas primeiro. No reino de Deus é assim, um dia você está lá atrás, mas outro dia você está na frente. Um dia você está aqui, outro dia você é o primeiro. A gente tem que entender que no reino de Deus não existe o grande e pequeno, todos estão no mesmo nível. O chamado, a escolha é para todos. Talvez você seja como os meraritas, são os carregadores de coluna, são as bases, é o lado mais pesado, mas Deus sabe das suas forças, das suas condições, por isso Deus fala para você, eu vou providenciar o que você precisa, mas a minha obra não para, eu vou providenciar o que você necessita. Moisés, manda o povo abençoar a casa, manda o povo abençoar o tabernáculo, e quando trouxeram a bênção de Deus, ela foi distribuída para aqueles que trabalham no reino de Deus. Deixa eu te falar nesta noite, aqui no reino de Deus, na obra do Senhor, ninguém passa necessidade, essa obra não passa necessidade, porque Deus está trazendo para você o que você precisa, o que a obra precisa, Deus vai providenciar, porque ela não vai parar, aleluia. O texto nos menciona então que vem o último detalhe, a parte. Aí vem lá os coatitas, que são responsáveis pelas coisas sagradas do tabernáculo. A arca. E tudo aquilo que estava dentro era embrulhado. Só que tinha um interessante, ela era coberta. E se você depois for meditar em Números capítulo 4, Números capítulo 7, a partir do capítulo 1, nos fala sobre isso, sobre como eram transportadas, como teria que ser. Ela era coberta. Então, por mais que os coatitas, eles transportavam a arca, ela tinha que estar coberta. E Deus fala a Moisés, se eles tocarem, morrerão. Então, Uzá, naquele exato momento, quando ele tocou, por que ele tocou? Porque não era chamado. Não foi escolhido. Uzá estava o quê? De boas intenções. E nós temos que entender que a obra de Deus, muitas vezes as pessoas estão cheias de boas intenções. Mas não é cheia de boas intenções, é de chamada, é escolha, é separado. Deus tem algo para você no reino dele. Agora, se você vai ser como o merarita, vai levar as colunas aqui, são aqueles que sustentam, ou as cortinas, ou as coisas sagradas. Se nós falarmos das coisas sagradas, se falar da palavra de Deus, e nós temos que aprender a conduzir as coisas de Deus de uma forma como tem que ser. E aí, quando chega na parte dos coatitas, Deus fala, Senhor, mas o Senhor vai distribuir só em 2. E os coatitas? Como que vai ser? Deus fala, eles não, porque as coisas sagradas se levam no ombro. Aquilo que é sagrado não se leva em carro de boi. E foi o que aconteceu com Uzá. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava cheio de boas intenções.
Mas as coisas de Deus não é tratada de boas intenções, mas são de princípios, é de palavra. A presença de Deus vai voltar para a igreja, vai voltar para a minha vida, para as nossas vidas, quando nós começarmos a agir conforme o princípio da palavra. O que é o princípio da palavra? Arrependimento. O arrependimento, a confissão de pecado, a mudança, a regeneração, o novo nascimento, uma nova vida. O Senhor não abre mão dessas coisas. Nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento. Nasceu de novo, é nova criatura. A ação do Evangelho, transformar para acontecer, é um princípio do Evangelho, da palavra do Senhor. Tem que estar no nosso meio. Ah, Reinaldo, eu estou no culto, estou lá, mas continua agindo errado lá fora. Eu vou dizer para você, quebra os princípios do mundo e vem para os princípios da palavra, porque os princípios da palavra é vida, e vida em abundância. A partir do momento quando nós começarmos a viver o princípio da palavra de Deus, a glória do Senhor tomará conta do lugar, a glória do Senhor tomará conta da minha vida e da tua vida. Por onde você andar, as pessoas vão olhar, ele quebrou os princípios do mundo, hoje está sobre os princípios da palavra de Deus, e a palavra tem feito a diferença no nosso meio. Aleluia! Quando Deus virou para os batidos e falou, eles não, porque os que eles levam têm que estar sobre os ombros. Depois você abrir 1 Crônicas capítulo 15, versículo 15, Davi, quando ele entendeu como que tinha que levar a arca do Senhor, Davi convoca os levitas, gerações dos gersonitas, meraritas e os coatitas, porque ele entendeu que não se quebra princípio para atrair a presença de Deus. E eu vou dizer para você nesta noite, como que você está conduzindo as coisas do Senhor? Como que nós estamos conduzindo as coisas de Deus? Deus nos estabeleceu para nós algo, e nós precisamos ser conforme aquilo que Ele estabeleceu. Já não foi de ontem, mas foi desde o início, porque se nós formos pegar o significado dessa palavra princípio, está dizendo o começo, o que ocorre ou o que existe, desde os primeiros e demais, desde os princípios dos tempos. Então ele já estabeleceu, já está determinado, já está pronto, a palavra está aqui, agora depende de nós. Só que enquanto você estiver conduzindo tudo isso sobre bois, sobre carros, vai continuar morto. A presença de Deus não volta para o ambiente. E aí vamos abrir uma conjuntura aqui nesta noite. Nós temos que começar a conduzir as coisas nos ombros. Mas os nossos filhos têm que estar sobre os nossos ombros. Nosso casamento tem que estar sobre os nossos ombros. Porque é o principal. São os princípios, é o valoroso, é o valioso, é as coisas sagradas. Agora me diz uma coisa, existe algo mais sagrado para você do que o teu casamento que Deus te deu? Teu filho que é herança do Senhor? Algumas coisas que foram estabelecidas por Deus? Só que nós queremos conduzir tudo do nosso meio, do nosso jeito. Queremos agir conforme tem que ser. Como tem que ser assim agora, as coisas mudaram. Meu irmão, mudou lá, aqui não. Lá pode ter mudado, aqui não. E nós temos que hoje, de uma forma essa palavra, Deus, assim como Davi, se preocupou em trazer a presença de Deus para o meio de Israel. Nós temos que entender, a presença de Deus quer voltar para a minha casa, para a tua vida, para o nosso dia a dia. E nós precisamos nessa noite começar a restaurar os princípios do Senhor. E quando se restauram os princípios, pega o carro de boi aí, pega esse boi, pega esse carro, quebra ele, coloca nos ombros, e começa a agir conforme tem que ser, começa a conduzir as coisas sagradas como tem que ser. As coisas sagradas não se levam de qualquer jeito, temos que zelar. E os nossos filhos, a nossa casa, a nossa chamada, a escolha. É um privilégio nós estarmos aqui. O pastor tinha falado aqui, Reinaldo, são 60, quantas pessoas? São 62 pessoas envolvidas na obra de Deus. Só aqui. Agora, para você ver a dimensão do que é a obra, a dimensão do que é a igreja. Agora, se nós entendermos aqui, como que vamos conduzir tudo isso?
Como que vamos agir dessa forma? Vamos pegar uma carroça e levar? Não, meu irmão, vamos colocar no ombro. Vamos agir de conforme tem que ser com as coisas sagradas. Coloca no ombro, vamos ajudar. Ei, Ramante comandava as súplias, porque quando nós agimos como os coatitas, aquilo que é sagrado, eu não estou preocupado, eu não estou preocupado às vezes em certas situações, eu quero ver a arca, não, meu irmão, eu quero só estar na presença dele, porque estar na presença dele é a cura, a libertação, a restauração, a transformação. Agora vamos falar aqui a presença de Deus. Infelizmente hoje as pessoas chegam nos cultos. Se nós formos falar dos cultos de hoje e os cultos de 10 anos atrás, se nós formos falar de como estão hoje, porque hoje nós queremos uma palavra que mexa com o nosso ego, que mexa comigo, que me faça, não tem problema você pecar lá, mas vem cá, você está aqui na igreja, meu irmão, sai do engano de Satanás. Precisamos voltar aos princípios, o que é, se não houver o arrependimento e a confissão, não há a manifestação do perdão de Deus sobre nós. E se não tem perdão, não tem graça. E se não há graça, não há salvação. E a salvação é para a igreja, é para todos. Ele nos deu o privilégio de estar aqui, porque somos novas criaturas diante dele. Agora deixa eu dizer para você nesta noite, eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque alguém um dia nos carregou nos ombros. É ou não é? Alguém um dia te carregou nos ombros. Alguém um dia orou por você. Alguém um dia foi lá, levou a preciosa palavra para a tua vida, ministrou no seu coração, e você estava numa vida perdida, sem direção, sem rumo. Essa palavra entrou como chama no teu coração, você recebeu essa palavra, mas com o tempo o diabo diz para você, não se preocupa não, eu vou arrumar um jeitinho aqui para você servir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de gente com um jeitinho aí para servir ao Senhor, e está perdendo a sua salvação. Eu vou dizer para você nessa noite, a noite da cura, da presença de Deus é hoje, ela está no nosso meio. Por isso Deus fala para você, eu vou restabelecer os princípios da tua vida, é a minha palavra, é a minha presença, é o meu espírito na tua vida operando, mas seja como os coatitas, coloca no ombro o que eu te dei, aleluia. Oh, Ramante Cassurias, coloca nos ombros. Não é fácil, mas Ele vai te honrar. Rai de comandar, surianda lamas. Porque ao invés de ficarmos criticando, porque na obra, quando nós começamos a olhar aqui, as cortinas do tabernáculo, elas tinham a responsabilidade de proteger o que estava dentro. E tem momentos nas nossas vidas que nós somos como os gersonitas, temos a responsabilidade de proteger a nossa casa, através da oração, através da consagração, e repreender o que está agindo lá dentro. Os meraritas, responsáveis pelas colunas, tem hora que é só você que está suportando tanta carga, tanto peso, mas Deus diz para você, calma, descansa, a provisão chega, o sustento chega, fica tranquilo, aleluias. Mas hoje, diante dessa palavra, Deus diz para você, o que eu te dei é precioso. Alamante comandava, surianda, alamante. Aí pergunta para Reinaldo, o que ele me deu? Pergunta para mim. Reinaldo, o que ele me deu? Mais forte, irmão, vamos lá. Reinaldo, o que ele me deu? Não é o dom. Porque como diz a palavra do Senhor em Coríntios, isso se acaba. Mas se você voltar lá no livro de Gênesis, Ele soprou sobre você algo conhecido como fôlego de vida. Está sobre você o fôlego de vida. Isso que está dentro de nós é precioso. Quando Ele formou o homem, e Ele sopra sobre as narinas o fôlego de vida, algo de dentro dele passou para dentro do homem. Algo dentro dele passou para dentro de nós. E tem algo precioso dele dentro de nós.
O diabo, às vezes a gente vê aí o diabo, por exemplo, faz um pacto com ele, faz um pacto, dá um carro, uma casa. Meu irmão, ele não quer carro, não quer casa, mas ele quer a tua adoração. Ele quer o que você tem de precioso aí dentro. Por isso, nesta noite, o Senhor está dizendo para você, o precioso está dentro de você, eu te dei desde o princípio, começa a zelar, é a tua salvação, é a tua vida, é o teu fôlego de vida, é a tua eternidade com Ele. Alamante comandava assuriando alamas. Por isso, nesta noite, Deus está dizendo para nós, filhos, princípios, é a minha presença dentro de vós. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Xerei, camandá, surianda, lamas. Moisés, ele zelava tanto pela